it be when darkness falls? Your heart will be true. Sidônio, quase incorporado ao marido complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente, aconselhando a lembrar da sua fé e de quanto tinham recebido dos amados benfeitores espirituais. Mas Dona Isaura retrucou irritada que não era nada daquilo. O Sr. Silva, paciente, perguntou como era aquilo, pois não tinham sido amparados através da sua própria mediunidade. Nunca, nunca, protestou a pobre senhora. Tudo era uma farsa. As mensagens que recebia era a pura atividade da sua própria imaginação. Tudo era expressão dela mesma. O esposo bondoso disse-lhe que ela jamais foi mentirosa. Levantou a hipótese de que ela havia caído nas malhas dos irmãos infelizes que haviam lhe conduzido ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus os auxiliaria no oportuno reajustamento. Nesse momento, Sidônio bondoso falou que eu já havia assistido à fase culminante daquela lição. E a conversa agora entre o casal seguiria até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, iria ser pacificado a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e vigilante. Dessa forma poderia eu voltar ao meu círculo de trabalho e guardar o ensinamento daquela noite. Profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me. No segundo dia de serviço espiritual definitivo, na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação aureolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades da paz. A casa transformou-se. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instrução de trabalho. Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. Conheciam a crueldade dos ex-companheiros e porque muitos apaniguados de Gregório viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel, Gúbio começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa, mantidas dali em diante sob a responsabilidade dos colaboradores que Sidônio nos cedera por gentileza. Enquanto aprestávamos a defensiva, o jovem casal louvava a alegria que lhes retornara aos corações. Margarida sentia-se leve e bem disposta e rendia graças ao Eterno pelo milagre com que fora contemplada. O esposo formulava 1000 promessas de trabalho espiritual com o júbilo do neófito embriagado de sublime esperança. De nosso lado, porém, as responsabilidades passaram a crescer. Atendendo às determinações de Gúbio, Saldanha dirigiu-se ao interior da casa e trouxe por influência indireta velha serva encarnada que espanou móveis, bruniu adornos e abriu as janelas, dando passagem a vastas correntes de ar fresco. O prédio como que se reconciliava com a harmonia. As medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas, quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública. Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós, desapontado e algo aflito. Nosso instrutor paternalmente lhe recomendou: Vai, meu amigo, e mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera.
Use a serenidade e a delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Uma das entidades de horrível semblante de mãos à cintura gritou-lhe irreverente: Mas então o que houve aqui, Saldanha? Você está traindo o comando? O interpelado, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: Meus compromissos foram assumidos com a minha própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Agora tens o direito. Nós veremos. Deixa-me entrar. Não posso. A casa segue em outra direção. O interlocutor lançou-lhe um olhar de revolta insofreável e indagou estentórico: Aonde tu tens a cabeça, Saldanha? No lugar próprio. Não temes porventura as consequências desse gesto impensado? Nada tenho do que penitenciar-me. O visitante fez carantonha de irritação extrema e aduziu: Gregório saberá. E retirou-se acompanhado pelos demais. Transcorridos alguns instantes, outros elementos assomaram à entrada, assustadiços e insolentes, com a repetição dos mesmos quadros. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que provinham dali. E naturalmente atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora que se ajoelhou à entrada, suplicando por piedade para que nos a livrassem da aflição que a acometia. O nosso instrutor atendeu-a imediatamente, permitindo-lhe a passagem. E no pátio ao lado contou em pranto que se mantinha há muito tempo no edifício próximo, segregada por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se. Pretendia outra vida, outro rumo. Implorava asilo e socorro. Gúbio consolou-a bondoso e prometeu-lhe amparo. Logo após surgiram dois velhos, rogando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência num hospital. Revelavam-se possuídos de imenso terror. Não se conformavam com a morte. Temiam o desconhecido e mendigavam elucidações. Padeciam de verdadeira loucura. Curiosa dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbadores que em grande bloco lhe não permitiam aproximar-se do filho, instigando-o à embriaguez. Outra veio solicitar recursos contra os maus pensamentos de um espírito vingativo que não lhe dava ensejo à oração. A corrente dos penitentes, contudo, não ficou aí. Tive a ideia de que a missão de Gúbio se convertera de repente numa avançada instituição de pronto socorro espiritual. Dezenas de criaturas desencarnadas, sob regime de prisão aos círculos inferiores, alinhavam-se agora ao lado da residência de Gabriel, sobre a determinação de Gúbio, que dizia guardar a noite para os serviços da prece em geral. Antes, porém, que o dia expirasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação de caminho. Procediam da própria colônia que visitáramos, e um deles, com grande assombro para mim, foi claro na enunciação dos propósitos de que se achava inspirado.
suplicou, emocionando-nos pela inflexão de voz, para que o salvássemos dos juízes cruéis. Ele não podia mais. Não suportaria por mais tempo as atrocidades de que era constrangido a praticar. Soube que o próprio Saldanha havia se transformado. Dessa forma, ele também não podia continuar persistindo no erro. Mas confessou-nos receoso que temia a perseguição de Gregório. Mas se fosse necessário arrostar as maiores dores, enfrentaria-as de bom grado, preferindo o golpe fulminatório do que regressar. Por isso pedia nossa ajuda para galgar a estrada do bem. Apelos como este foram repetidos muitas vezes, enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam no vasto recinto de que dispunhamos. Nosso instrutor recomendou que eu e Eloy nos colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência e prestando-lhes a assistência possível a fim de prepararem mentalmente para as orações da noite. Confesso que me senti à vontade. Dividimos-nos então em 2 setores distintos. Organizei os irmãos que me cabiam atender em assembleia fraternal. Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando de espaço a espaço, era imperioso abrir novos lugares no extenso grupo dos ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, pronunciando rogativas comovedoras. Todavia, o nosso orientador aconselhara fosse a entrada privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. De há muito aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor, e limitava-me a pronunciar frases curtas para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. Conduzindo-me desse modo, pedi a uma das irmãs presentes em deploráveis condições perispiríticas expor-nos por gentileza a experiência de que fora objeto. A infortunada concentrou a atenção de todos em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguido. Começou penosamente dizendo que a paixão havia cegado e havia vencido, transportando-a ao suicídio. Tinha sido mãe de 2 filhos, mas não suportou a solidão que o mundo lhe impusera com a morte de seu marido tuberculoso. Dessa forma, cerrou os olhos ao campo de obrigações que lhe convidavam ao entendimento e sufocou-se nas reflexões ante o futuro que se avizinhava. Olvidou o lar, os filhos, os compromissos assumidos e precipitou-se no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. E precisamente há 15 anos vagueava sem pouso, a feição de ave imprevidente que aniquilasse o ninho. Leviana que foi, quando se viu só e aparentemente desamparada, entregou seus pobres filhos a parentes caridosos e sorveu louca o veneno que lhe desintegraria o corpo menosprezado. Ela confessou que supunha reencontrar o esposo querido ou chafurdar-se no abismo da inexistência. Todavia, nenhuma e nem outra realização surpreenderam-lhe o seu coração, pois despertou-se sob denso nevoeiro de lama e cinza, e de balde clamava socorro à face dos padecimentos que lhe asfixiavam, mas ninguém lhe atendia aos apelos. Coberta de chagas, qual se o tóxico letal lhe atingisse os mais finos tecidos da alma, gritou sem destino certo. A essa altura, porque a emotividade lhe interceptasse a voz, interferi, perguntando de modo a fixar o ensinamento se ela não conseguira retornar ao santuário doméstico. A interpelada confessou que sim,
Mas, para acentuar sua angústia, o seu toque de carinho nos filhos amados, que confiara a parentes próximos, provocava-lhes aflição e enfermidade. As irradiações de sua dor lhes alcançavam os corpos tenros, envenenando-lhes a carne delicada através da respiração. E quando compreendeu que a sua presença lhes inoculava pavoroso vírus fluídico, deles fugiu aterrado. Era preferível suportar o castigo de sua própria consciência isolada e sem rumo que infligir-lhe sofrimento sem causa. Confessou ainda que experimentou medo e horror de si mesmo, e desde então perambulava sem consolo e sem norte. Era por isso que vinha até ali nos implorar alívio e segurança, pois estava cansada e vencida. Esclareci, prometendo-lhe a colaboração eficiente de Gúbio, que ela receberia os recursos que pleiteava por intermédio da prece. A pobrezinha sentou-se mais calma, e reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima, roguei atenção em torno das palavras que pronunciava. Fitei-o vigilante e notei-lhe o singular brilho dos olhos. Parecia alucinado, abatido, e com a expressão típica da loucura cronicificada, questionou aflito sobre o que era o pensamento. Não aguardava a pergunta que me era desfechada, mas centralizando minha capacidade receptiva no propósito de responder com acerto, elucidei como pude que o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma, e por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. O estranho cavalheiro estampou uma expressão um tanto atormentado, pois a explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criavam imagens tão vivas quanto desejamos. Sim, indiscutivelmente era aquela. Questionou-me então o que fazer para destruir as nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros. Pedi com interesse fraternal para que nos auxiliasse a apreciar o seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência. E o interlocutor, provavelmente tocado pelo tom de minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que lhe vagava no íntimo, com frases incisivas quentes de sinceridade e de dor. Contou que foi homem de letras, mas nunca lhe interessou o lado sério da vida. Cultivava o xiste malicioso e com ele o gosto da volúpia, estendendo suas criações à mocidade de seus dias. Não conseguiu posição de evidência nos galarins da fama. Entretanto, mais do que podia imaginar, impressionou destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Depois do seu decesso, era incessantemente procurado pelas vítimas de suas insinuações sutis que lhe não deixavam em paz. E enquanto isso ocorria, outras entidades lhe buscavam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas que não podia aceitar. Compreendeu dessa forma que se achava em ligação desde a existência terrestre com enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que lhe tomavam por aparelho vigilante de suas manifestações indesejáveis. No fundo, ele se mantinha por si mesmo no próprio espírito suficiente material de leviandade e malícia que eles exploraram largamente, adicionando aos seus erros os erros maiores que intentariam debalde praticar sem seu concurso ativo.
Acontecia, porém, que, abrindo seus olhos à verdade na esfera em que hoje respirava, em vão buscava adaptar-se aos processos mais nobres da vida. Quando não era atribulado por mulheres e homens que se afirmavam prejudicados pelas ideias que lhe infundiu, na romagem carnal, certas formas estranhas lhe apoquetavam o mundo interior, como se vivessem incrustadas à sua própria imaginação. Assemelhavam-se a personalidades autônomas, se bem que eram visíveis somente aos seus olhos. Confessou ainda que elas falavam, gesticulavam, acusavam-lhe e riam-se dele. Reconhecia sem dificuldade. Eram imagens vivas de tudo que o seu pensamento e sua mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de seus semelhantes. Investiam contra ele, apulpavam-lhe e vergastavam-lhe o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tinha vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreendia. Como entender, porém, aqueles pesadelos? Éramos o domicílio vivo dos pensamentos que havíamos gerados, ou nossas ideias são pontos de apoio e manifestações dos espíritos bons ou maus que sintonizavam conosco? Havia nos ouvintes significativa expectação, não obstante a calma reinante. O infeliz deixou de falar titubeante. Demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, apalermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror e, correndo aos meus braços, bradou que eles haviam chegado por dentro dele. Era uma de suas personagens na literatura feminina. Confessou que ela acusava, gargalhava irônica e tinha as mãos crispadas, e ainda dizia que ela queria enforcá-lo. E alçando a destra à garganta, denunciava aflito que seria assassinado e pedia socorro. Os demais companheiros, perturbados e sofredores ali presentes, alarmaram-se desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas com uma frase apenas sustei o tumulto que se iniciava. O pobre beletrista desencarnado contorcia-se em meus braços sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Cautelosamente enviei um emissário a Gúbio que compareceu em alguns segundos. Examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida. À frente do recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise e falou peremptório, mas bondoso. Leôncio, opera aqui, aliviando. Eu? Merecerei a graça de transmitir alívio? Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida devastadora que derruba a mata e pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio através do serviço benéfico aos semelhantes. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com inflexão de ternura. Começa hoje aqui e agora com o Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Leôncio não mais vacilou. Magnetizou o enfermo dementado que, poucos minutos depois, silenciou em profundo repouso.
Desde esse instante, o ex-perseguidor não mais me abandonou nas experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheiro. A assembleia, porém, crescia de hora a hora. Entidades de boa intenção buscavam-nos sequiosas de paz e esclarecimento, mas francamente doía-me observar tanta ignorância além da morte do corpo. Na maior parte dos presentes não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. E nosso orientador fora categórico nas últimas informações que transmitira. A noite próxima assinalar-nos-ia o término da permanência junto ao lar de Margarida, e cabia-nos dessa forma preparar quantos nos buscavam, famintos de conhecimento santificante, para os serviços de oração que ele pretendia realizar. Não convinha comparecessem desprevenidos de avisos salutares e oportunos acerca das obrigações e esperanças que lhes competiam desenvolver. Em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos de que podia dispor. Ao entardecer, a conformação e o contentamento reinavam em todos os rostos. Nosso instrutor prometera conduzir os companheiros de boa vontade à esfera mais elevada, garantindo-lhes a passagem para a condição superior, e doce júbilo transparecia de todos os olhares. Na exaltação da fé e confiança que nos dominava, simpática senhora pediu-me permissão para cantar um hino evangélico, ao que anuí prazeroso. E era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encantamento. Alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, tinha meus olhos nublados de pranto quando, aos últimos versos do cântico de esperança, jovem dama de triste fisionomia avançou para mim e disse em voz súplice que daquele dia em diante adotaria novo rumo. Sentia naquele cenáculo de fraternidade que o mal a afundaria invariavelmente nas trevas. E fixando os olhos lacrimosos nos meus, rogou depois de comovente intervalo, para que eu prometesse a bênção do ouvido na esfera do recomeço. Tinha sido mãe de 2 filhos tão belos e tão puros como 2 estrelas, mas a morte lhe havia arrebatado muito cedo do lar. Mas não foi a morte o único algoz que lhe feriu desapiedadamente. Seu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou os 2 anjos à madrasta sem entranhas que cruelmente os amesquinhava. Há 20 meses lutava contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia confessou que estava entediada do ódio que lhe constrangia o coração. Precisava renovar-se para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, tinha sede de esquecimento e me pedia por piedade para que a prendesse em algum lugar onde suas recordações amargas pudessem tranquilamente morrer. E com voz súplice, me pedia ainda para que não a deixasse por mais tempo entregue aos caprichos que haviam lhe arrastado, pois sua inclinação ao bem era insignificante e réstia de luz no seio da noite do mal que lhe envolvia. Não sabia ainda amar sem o ciúme violento e aviltante. Entretanto, não ignorava que o Mestre Divino havia se entregado à cruz em extrema renúncia. E suplicava ainda para que não permitisse que as suas elevadas aspirações daquele momento
viessem a perecer? As rogativas e lágrimas daquela mulher acordaram-me a lembrança viva do meu próprio passado. Eu também sofrera intensivamente para desvencilhar-me dos laços inferiores da carne. Sensibilizado nela, enxerguei uma irmã pelo coração e que me cumpria esclarecer e amparar. Abracei-a comovido, como se o fizesse a uma filha chorando por minha vez. E refletindo nas dificuldades de quantos empreendem a reveladora viagem da morte sem bases de verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações que permanecem à retaguarda, exclamei: sim, minha irmã, farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito, preparando-te para o voo às torres celestes. Serei de hora em diante teu amigo e desvelado irmão. Ela abraçou-me confiante, como a criancinha quando se sente segura e feliz.